E eu tô lendo um livro que eu vou mandar para vocês depois, que é um livro antigo, que eu comprei no sebo, que chama Mediunidade, do Herculano Pires. Sabe esses livros espíritas que você fala assim, será que vai ter alguma coisa de novo? E tão interessante, gente. Eu que estudo mediunidade há anos, que lido com a minha mediunidade, mais de 20 anos, né? Eu tô lendo e eu vou, com a caneta colorida, eu vou sublinhando. É muito interessante. Grandes coisas que às vezes a gente até sabe. Você tem que relembrar, ou então você tem que entender a técnica. Muito dos médiums tem que entender a técnica da mediunidade. Então, assim, gente, esse livro do Herculano Pires, Mediunidade, Conceituação da Mediunidade e Análise Geral dos Problemas Atuais. No capítulo 5, o ato mediúnico, ele explica o ato mediúnico, que é o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem numa unidade psicoafetiva. Olha só. Então, o ato mediúnico é uma união entre o espírito e o médium psicoafetiva. Se é psico, vem da psique. Afetiva é porque você tem afinidade com esse espírito, ok? Então, só que um médium pode incorporar, dar passividade a espíritos obsessores, ok? E temos também médiums de trabalho ostensivo que podem dar passividade de espíritos obsessores em uma sessão de desobsessão. Então acontecia muito em Roma. Olha só, eu conheci uma pessoa que ela fazia um trabalho seríssimo no centro espírita romano, só que ela só incorporava suicidas. Por quê? Porque ela tinha uma afinidade psicoafetiva com suicidas. E por quê? Porque ela era suicida na vida passada. E nessa ela não é. Então, o suicida, os espíritos colocam junto, assim, para dar um choque anímico naquele que é afim com ela. E é um trabalho que vai fazer ela curar nessa vida o suicida, a parte suicida dela. Porque quem se suicida não se suicida uma vez. Tem a tendência a suicida por 7 vidas. 7. Então, é isso que vocês têm que dar uma entendida, tá? Então, tá falando o livro aqui, ó. O espírito aproxima-se do médium e o envolve em vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. Ó, ele se aproxima e emite vibrações que vão atingir o meu corpo. Essas vibrações, esse toque vibratório, semelhante a um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Então tem uma aproximação, uma emissão de vibração e tem um choquinho elétrico, porque atingiu o meu perispírito, ok? E aí tem uma fusão fluídica, de fluido espiritual. Há uma alteração do psiquismo de ambos, seja do médium, seja do espírito. E óbvio, se o espírito é mais elevado, em geral, em trabalhos espirituais, então, como que acontece? Você tem uma entidade de luz fazendo essa fusão com você, no final do trabalho você está excelente. Eu agradeço todos os dias e trabalho para as minhas entidades continuarem comigo, porque se eu aprontar, elas não vão vir mais. Por quê? Porque eu estou na mesma moral e conexão de trabalho para a Terra regenerada. E é maravilhoso isso. Quem incorpora o da passividade sabe disso. Sabe. Sabe que quando pode ser o pai Zezinho de Aruanda. Sente melhor. Pode ser o Exu Mirim Carlinhos. Sente melhor. E se for um espírito obsessor em um trabalho de desobsessão? Sente melhor, porque você fez a caridade, e a caridade salva. E é isso que você tem que ter na sua cabeça. O que você tem que ter é não abrir brecha no seu dia a dia materialista para espírito, vampiro e obsessor colar em você, sem mudar sua personalidade através da fusão fluídica e ferrar sua vida.
falando o português mais claro que vocês entendem. Capiche? Vamos continuar, equipe. Há uma simultânea alteração de psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. Uma percepção visual desse momento comove o vidente, que tem a ventura de captá-la. As irradiações perispirituais projetam sobre o rosto do médium e a máscara do transparente do espírito. Isso aconteceu comigo e está filmado. Quando teve a pintura mediúnica no Rio de Janeiro, pelo médium Lívio Barbosa, que pintou a minha entidade, a médium do grupo que estava presente, ela se conectou mentalmente e ela viu na vida real ele fazendo a pintura mediúnica enquanto estava fazendo. E ela viu o espírito entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, enquanto ele fazia a pintura da entidade. Então isso é muito interessante. Então é como se a máscara invisível da entidade, ela não penetrasse no seu corpo, ela não incorpora, ela irradia. E aí a sua máscara perispiritual vai para frente. Por isso que muitos médiuns mudam a feição do rosto e mudam a voz. Mas nem precisa mudar a voz, tá? Para vocês entenderem muito claramente isso. Compreende-se, então, o sentido profundo da palavra intermúndio. Estão fundidos ao mesmo tempo distintos o semblante radioso do espírito e o semblante humano do médium, iluminando pelo suave clarão da realidade espiritual. Essa superposição de planos dá aos videntes a impressão de que o espírito comunicante se incorpora no médium. Por quê? Porque quem é vidente vê, e já aconteceu, muita gente estava incorporada numa entidade, a pessoa que tem clara evidência vê, não eu, e sim o espírito. E, na verdade, o que acontece? Essa vidência se dá por isso, porque ela acaba vendo a máscara transparente do espírito, tá? Ligados aos centros vitais de ambos, aos chakras, o espírito se manifesta, reintegrando-se às sensações da vida terrena, ou seja, o espírito, ele pega o corpo do médium e ele sente, porque ele está de novo, né, com a mão, com o olho, com a boca de uma outra pessoa, mas ele está. O médium, por sua vez, experimenta a leveza do espírito, sem perder a consciência da sua natureza carnal, e fala o sopro do espírito como um intérprete que não se dá o trabalho de tradução, tá? O ato mediúnico natural é a síntese afetiva de dois planos de vida que revelam o segredo da morte. Apenas um desvestir do pesado escafandro da matéria densa. Então, o mediunato, a incorporação, a passividade, faz com que exista uma conexão entre os dois planos e não exista mais fronteira entre o plano astral e o plano terreno. E que a morte não existe, porque o espírito, ele revive dentro de outro ser que precisa se comunicar. Quantas vezes a gente tem médiuns que incorporam mães e avós que desencarnaram para que a pessoa possa abraçar essa pessoa ou receber uma palavra, e aí a pessoa se consola. E mesmo o espírito se sente de novo aqui na Terra, presente com seus entes queridos. Isso através da mediunidade, gente. É lindíssimo ser médium e servir e dar oportunidade para outras pessoas e espíritos viverem melhor, em maior equilíbrio. Que vocês possam entender isso. Muitos de vocês são médiums e não exercem. O ato mediúnico é uma segunda ressurreição, que se verifica precisamente no corpo espiritual, segundo o apóstolo Paulo. É o corpo da ressurreição. O espírito volta à carne, não a que deixou no túmulo, mas a do médium que lhe oferece, num gesto de amor e a oportunidade do retorno aos corações que deixou aqui no mundo.
O médium é um instrumento dessa ressurreição e prova que a morte nada mais é que um lapso no intermúndio que separa os vivos da carne dos vivos em espírito. E por aí vai, né? Mas assim, o médium faz a caridade mediúnica, tá? Isso é muito importante. É uma sagração ritual que não foi inventada pelos homens. Nasce das leis naturais. É natural, ok? E rege uma consciência do fluir do tempo, de geração para geração, de reencarnações a reencarnações. A mediunidade funciona como um radar para aquele que está no caminho perdido. Então, se você não sabe a sua missão, estude a sua mediunidade, desenvolva para você encontrar o seu caminho. Porque todo mundo que está perdido é porque realmente não se sente útil nesse mundo. Todo mundo que tem um monte de problema um atrás do outro é porque está atraindo energia negativa, porque não se assumiu. Então, assim, é importante você assumir quem você é, para que você veio. E através da caridade, você abre o campo e deixa fluir outras energias que vão chegar na tua vida, para suas realizações espirituais, materiais, filosóficas, kármicas. Isso é muito, muito importante. A responsabilidade mediúnica não foi imposta como castigo. Nunca é. Nós mesmos, médiuns, assumimos a esperança da redenção que não vai vir do céu, mas da terra, da maneira pela qual fizemos as nossas travessias existenciais no planeta, num mar de lágrimas que é o mundo hoje, e por estradas floridas que a gente pode abrir pelas obras de sacrifício e abnegação e caridade que a gente pode fazer. Então, assim, eu peço realmente que vocês interiorizem essa mensagem que hoje me tocou, como Carolina Pessoa, como médium, e como a pessoa que tem a oportunidade de falar para vocês aqui, nesses minutos, para que vocês possam despertar em alma para a espiritualidade e entenderem que vocês estão aqui não de férias nessa terra, e sim para fazerem um caminho florido de grandes realizações, tirando de lado tudo aquilo que não serve mais na sua vida, abrindo o caminho para novas pessoas com maior iluminação entrar e não só deixar aquelas que só te trazem problemas. Até quando você vai ter pessoas na sua vida que só te trazem problemas, que só fazem você perder tempo e energia, que não permitem que você seja quem você é? Até quando? Desperta. A tua felicidade muitas vezes não convém a muitos. Dê o testemunho de quem você é, de que você veio fazer nessa terra. E ajudando o próximo, e ajudando os maravilhosos que estão aqui, para serem ouvidos, sentidos, lidos. Você vai abrir um caminho de luz e vai seguir adiante, onde tudo se abre, como essa linda flor, um lírio perfumado, depois de uma festa, um trabalho espiritual brilhante da nossa equipe, que nós só temos a agradecer. Então, fiquem nessa luz.